Alunos da nona série de ensino fundamental, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 4, volume 3 do Aprender Sempre, da nona série de ensino fundamental. Então vamos lá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aulas 1 e 2, Conhecendo o Gênero Textual, podcast. 1. Hora da leitura. Leia o texto a seguir, publicado no Jornal da USP em agosto de 2020. O texto consiste na transcrição de um podcast, que é um gênero oral muito utilizado pelos programas de rádio, entre outros meios. Texto 1. Cobrança excessiva pode levar jovens atletas à síndrome de burnout. Pais e treinadores precisam estar alertas ao excesso de expectativas quando as crianças começam atividades esportivas. Muitas vezes, exageradas, atrapalham a aderência de uma criança à prática esportiva, pois é a partir delas que surgem as cobranças por desempenho em treinos e competições, diz o professor Hugo Tourinho Filho, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da USP. E mais, essa atitude, especialmente a de não respeitar as fases do desenvolvimento da criança e do adolescente, podem contribuir para que nesses jovens se instale a síndrome de burnout, situação em que o indivíduo abandona as atividades exercidas em decorrência do excesso de cobrança ou competitividade no ambiente de trabalho. No esporte, a síndrome acontece devido à pressão exercida em jovens que ainda estão iniciando suas primeiras atividades físicas, avalia o professor. Segundo Tourinho Filho, em nossa cultura, espera-se que, ao entrarem em escolas de esportes, as crianças se tornem o novo Neymar ou Cielo, mas o professor alerta que o excesso de expectativas atrapalha muito a aderência de uma criança à prática esportiva. Para a psicóloga Tabata Castelo Branco Teles, presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e pós-doutorada da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, a cobrança por rendimento pode mesmo levar ao abandono de atividades exercidas, mas adverte que uma coisa é você ter um estresse muito grande no trabalho, que é o seu sustento e da sua família, o que é muito diferente da modalidade em que sofro pressão para ganhar, porque pode ser que eu seja um atleta. Mas a psicóloga alerta que antes de classificar o esgotamento em atletas com síndrome de burnout, é preciso analisar as relações entre o esportista e o seu time. No caso das crianças, esse é o primeiro ponto. Eu reconheço nisso um trabalho. É uma pressão enorme que acontece com algumas crianças hoje em dia, principalmente no futebol, onde compete muito cedo e às vezes sustenta uma família antes de completar a maioridade. O esporte traz outros ensinamentos, além da modalidade em si, como conceitos sobre cidadania, trabalho em equipe, o desenvolvimento do repertório psicólogo e motor. Conceitos esses que podem ser perder em consequência do excesso de pressão, alerta Tourinho Filho. Por isso, diz o professor, durante o crescimento, as crianças devem ser direcionadas para as mais variadas atividades físicas. Quando você foca apenas no desempenho, todos os benefícios que a atividade física pode propiciar se perdem. Tourinho Filho defende ainda que, para evitar o abandono das atividades e a consequente instalação da síndrome de burnout, é importante respeitar os níveis de maturação e os processos pelos quais as crianças e adolescentes passam. Já relacionar a síndrome com o esporte profissional traz ainda outro desdobramento e questões que têm sido alvo de estudos de comunidade esportiva, diz a psicóloga. Cita, por exemplo, a ausência de direitos como carteira assinada, aposentadoria e auxílio para lesão em ambiente de trabalho. Isso nós vemos em poucas modalidades. A maioria vive em condições muito precárias. E com a criança, isso fica mais crítico ainda. Se a criança tem síndrome de burnout, então há trabalho infantil. Informações sobre o gênero podcasts são programas de áudios sobre assuntos diversos, normalmente compostos por uma série de episódios que podem ser baixados ou ouvidos online. Agora vamos conversar um pouco sobre o texto lido. Para isso, responda as questões a seguir. A. Observe o trecho.
Quando você foca apenas no desempenho, todos os benefícios que a atividade física pode propiciar se perdem. Você concorda com essa afirmação do texto? Por quê? Então, aí é uma resposta pessoal que você possa responder e se posicione em relação à ideia defendida no texto. B. Observe o título do texto. Cobrança excessiva pode levar jovens atletas à síndrome de burnout. O burnout é caracterizado como um distúrbio psíquico causado pela exaustão. Síndrome de burnout. O burnout é caracterizado como um distúrbio causado pela exaustão extrema relacionada ao trabalho de um indivíduo. Como você se posiciona diante da questão? E com a criança, isso fica mais crítico ainda. Se a criança tem síndrome de burnout, então há trabalho infantil. Então, aí, basicamente, uma resposta pessoal, mas que você se posiciona do questionamento, expressando-se a partir de ideias contidas no texto. C. Segundo o professor Tourinho Filho, para evitar o abandono das atividades e a consequente instalação da síndrome de burnout, é importante o excesso de expectativas quando as crianças começam atividades esportivas, cobrança dos pais e dos treinadores por desempenho em treinos e competições na práticas esportivas, respeitar os níveis de maturação e os processos pelos quais as crianças e adolescentes passam. Tourinho Filho alerta que durante o crescimento as crianças não devem praticar atividades físicas para evitar a síndrome de burnout. Então, segundo o professor como resposta, Tourinho Filho, para evitar o abandono das atividades físicas, é importante respeitar os níveis de maturação e os processos pelos quais as crianças e adolescentes passam. Aula 2. Conhecendo o gênero textual, podcast continuação. 1. Para analisarmos um texto, é importante considerar alguns fatores linguísticos, como os recursos gramaticais, por exemplo, extras linguísticos, como o tom de voz de quem grava o podcast, que contribui para que a compreensão dos efeitos de sentido e da função sociocomunicativa, como todo texto é produzido por um sujeito sobre certo tema, em determinado tempo e lugar. Sempre há uma intenção comunicativa expressa, explícita ou implicitamente, no texto de um sujeito, de uma equipe ou de um determinado grupo. Além das condições de produção textual, os elementos característicos, a linguagem utilizada e o objetivo do texto também se constituem essenciais na identificação da intenção comunicativa. No caso de textos jornalísticos, a abordagem de temas e assuntos atuais também é um elemento importante. A. Você sabe o que é um podcast? Realize uma pesquisa no dicionário físico ou online para responder a pergunta. Então, resposta: um podcast é um gênero textual oral que organiza um conjunto de arquivos de mídia digital composto por músicas, vídeos e notícias atuais que ficam armazenados em um servidor na internet e que podem ser automaticamente baixados para aparelhos portáteis ou para computadores. B. Qual é o assunto abordado no texto? Então, resposta: o texto fala sobre atividades esportivas. C. Qual é o tema abordado no texto? Então, resposta: cobrança excessiva sobre jovens atletas e suas implicações. D. Qual é o objetivo desse texto? Então, resposta: o objetivo do texto é alertar as pessoas quanto ao excesso de expectativa quando as crianças começam atividades esportivas, pois elas podem desenvolver a síndrome de burnout. E. No título, os autores já defendem uma ideia. Qual? Resposta: o ponto de vista do autor, o qual está centrado na ideia de a cobrança excessiva nos esportes leva jovens atletas à síndrome de burnout. F. De acordo com o texto, onde foi vinculado o podcast? Lido. Então, a resposta, se tem como resposta, é na Rádio USP e foi disponibilizado também no site do Jornal da USP. Aula 3 e 4, Análise Linguística em Gênero Textual Oral. Para desenvolver as atividades seguintes, retome o texto. Cobrança excessiva pode levar jovens atletas à síndrome de burnout. Apresentado na aula 1. 1.
Por meio de conhecimentos adquiridos em seu percurso escolar sobre as relações que as palavras estabelecem entre si em um texto, analise o fragmento a seguir, extraído do texto. Cobrança excessiva pode levar jovens atletas a síndrome de burnout. Conforme as indicações, você pode consultar gramáticas impressas ou online. Segundo Tourinho Filho, em nossa cultura, espera-se que ao entrarem em escola de esportes, as crianças se tornem o novo Neymar ou Cielo, mas o professor alerta que o excesso de expectativas atrapalha muito a aderência de uma criança à prática esportiva. A. Qual é o sentido da palavra segundo, utilizada no início do parágrafo? Com que intenção foi utilizada pelo autor? Indique exemplos de outras expressões que poderiam ser utilizadas pelo autor sem alteração de sentido. Então, resposta: a palavra segundo no início do texto tem sentido de conformidade. Ela foi utilizada pelo autor com a finalidade de inserir a voz de uma autoridade, de modo a fundamentar a ideia apresentada anteriormente. Outras expressões com o mesmo sentido poderia ser de acordo com, conforme, como, em conformidade com, etc. B. Construa um período em que a palavra segundo tenha sentido diferente do que foi expresso na frase da atividade anterior. Letra A. Indique o sentido dado a ela agora, de acordo com o contexto em que você a utilizará. Então, exemplo, eu fiquei em segundo lugar na competição de boliche. Aqui, a palavra segundo tem ideia de ordem, indicando a minha posição na composição. Outro exemplo, espere um segundo, que já irei lhe atender. Então, aqui tem uma ideia de momento, que seria tempo. C. Qual o sentido da oração ao entrar em escola de esporte nesse trecho? Então, se tem como resposta, a oração indica, nesse caso, o tempo em que a ação acontece. Aulas 5 e 6, lendo e compreendendo o gênero textual, reportagem. 1. Leitura. Texto 2. Treino curto e com máxima intensidade leva a maior gasto de calorias após exercícios. Pesquisadores compararam 3 protocolos de exercícios. Resultados mostraram o quanto cada um deles eleva o gasto calórico após o fim do treino e pode ser útil a profissionais de educação física. O gasto calórico se estende por horas após a atividade porque o organismo mantém o metabolismo acelerado, procurando restabelecer o equilíbrio corporal após o esforço. Para isso, diversos ajustes fisiológicos são realizados como forma de repor os estoques. Glicogênio muscular, regular a temperatura corporal, remover metabólitos, entre outros. Analisando 22 artigos científicos sobre o assunto, os pesquisadores compararam o gasto energético prolongado por meio de medidas do excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Essa medida é uma das principais variáveis utilizadas para estimar o gasto energético acima daquele de repouso, em decorrência da realização de esforço prévios. De acordo com a revisão, o CIT é o protocolo que apresenta o maior consumo energético após o exercício, com gasto médio de 137,5%, maior que o exercício contínuo nos estudos que mediram o EPOC. Então, isso é o excesso de oxigênio após o exercício, até 3 horas após a atividade. Já o HIIT apresentou gasto energético 37,5% maior que o contínuo em até 3 horas. Outra importante conclusão é que o exercício intervalado eleva maior o gasto calórico que o contínuo de intensidade moderada. O professor Emerson Fricchini ressalta que isso não quer dizer necessariamente que o CIT seja o melhor protocolo para quem busca o maior consumo energético total, pois se trata de um exercício de curta duração. A melhor
Prescrição de exercício deve levar em conta também o gasto calórico durante a sessão. A combinação de diferentes estratégias pode ser interessante para aumentar o gasto calórico, além de proporcionar maior variação de estímulos, o que poderia potencialmente aumentar a aderência ao programa de exercícios. Elucida. 2. Analisando e interpretando o gênero textual reportagem. Cada texto possui uma função social. Ele assegura um propósito específico de acordo com a intenção para atender a uma necessidade comunicativa do locutor e do interlocutor. Nesse sentido, responda: A. Qual a finalidade desse texto? Então, a finalidade desse texto, o texto tem como finalidade informar a respeito de um assunto relativo à realidade das pessoas, interesse de uma comunidade e, ao mesmo tempo, criar espaço para a formação de opiniões dos leitores. B. Qual é o assunto abordado? Então, resposta: o assunto é a generalização do que foi abordado no texto, ou seja, exercício físico e gasto calórico. C. Qual é o tema abordado? Então, resposta: o tema é especificação, ou seja, o desdobramento do assunto. No caso dessa reportagem, o tema é intensidade do treino e gasto de calorias após o exercício físico. D. Para qual público-alvo o texto foi escrito? Então, resposta: o texto foi escrito para profissionais de educação física e para pessoas que tenham interesse em assuntos relativos a atividades físicas. E. Observe a linguagem utilizada. Que variedade linguística foi empregada? Então, a resposta: foi empregada a linguagem de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. 3. Aprofundando a interpretação da reportagem. A. Qual é o fato apresentado no texto? Então, o fato apresentado se refere à relação entre a quantidade de calorias gastas após o exercício físico e o tipo de protocolo adotado pelo praticante para realizá-las. B. Nos estudos realizados e demonstrados nessa reportagem, pesquisadores da Escola de Educação Física e Esporte da USP compararam 3 protocolos de exercícios. Quais são eles? Então, resposta: o SWIT, que propõe a máxima intensidade em um curto período, o exercício contínuo realizado em baixa ou moderada intensidade, de modo que o praticante consiga sustentar o ritmo sem interrupção. O exercício intervalado, em que é adotado uma alta intensidade. C. Qual dos protocolos apresentou o maior consumo energético após o exercício segundo os estudos? Então, foi o SWIT. D. Você acha útil os estudos realizados pelos pesquisadores da Escola de Educação Física e Esporte da USP sobre esses 3 protocolos de exercícios? Por quê? Então, aí, uma resposta pessoal. 4. Análise linguística durante a leitura do textos, das suas formas de composição, sua situação de produção e seus efeitos de sentido, é importante para, entre outras coisas, mobilizar conhecimentos ortográficos, sintáticos e discursivos, bem como seus efeitos de sentido, de modo a aprimorar nossas produções textuais, seja elas escritas ou orais. Nesse sentido, analise o fragmento do texto a seguir e responda às atividades. A comparação inclui 2 outros protocolos: o exercício contínuo realizado em baixa ou moderada intensidade, de modo que o praticante consiga sustentar o ritmo sem interrupção. 1. A oração terá o sentido alterado se a locução for substituída por A, de tal modo que, B, apesar de que, C, de forma que, D, de maneira que. Então, a oração terá sentido alterado se a locução for substituída por B, apesar de que, ok? Justifique sua resposta. Então, a expressão apesar de que tem ideia de oposição, enquanto as demais têm a mesma ideia de consequência, que é a locução de modo que. Essas diferenças geram respostas fisiológicas distintas para atender à demanda energética da atividade. 2.
A palavra destacada nesse fragmento do texto evidencia a ideia de a. Continuidade, pois acrescenta algo ao texto relacionando com o que anteriormente foi apresentado. B. Oposição, pois apresenta uma ideia oposta no período. C. Finalidade, pois tem o propósito de apresentar um objetivo. D. Tempo, pois situa o leitor na sucessão dos acontecimentos. Então, a resposta C. Finalidade, pois tem o propósito de apresentar um objetivo. Aula 7 e 8. Pesquisa, planejamento e produção textual. 1. Aula da pesquisa. Com base nos estudos realizados nessa sequência de atividades, nos conhecimentos adquiridos e nos já existentes, pesquise e ouça podcasts com os assuntos a seguir. Grupo 1. Jogos e brincadeiras com estratégia de interação social. Grupo 2. Atividade física e saúde mental. Grupo 3. Atividade física e saúde em geral. Grupo 4. Atividade física como preventiva do Alzheimer. Grupo 5. Atividades físicas para a cura de pacientes com depressão. O tema e os assuntos propostos são apenas sugestões. Sinta-se à vontade para modificá-los conforme o seu interesse e o da turma. Para tanto, considere os combinados feitos com o professor. 2. Planejamento e produção do resumo. Então, as regras para o planejamento do resumo. 1. Selecione as informações mais importantes do podcast, ou seja, aquelas que sustentam a ideia, a fim de compor o resumo. 2. Selecionar informações secundárias, ou seja, aquelas que expandem as ideias principais. 3. Identificar o título, tema e assunto. 4. Não acrescentar ideia adicional ao texto. 5. Produzir o resumo. 3. Produção escrita do resumo. Produzir o resumo considerando as ideias e informações coletadas por meio da escuta ativa dos podcasts, revisão e exposição dos resumos produzidos. Então, aqui essa pequena uma rubrica para a revisão do resumo. Sim ou não? Apresenta de forma sucinta e objetiva o assunto, tema do texto. Sim ou não? Emprega a linguagem clara e objetiva? Apresenta palavras e expressões que organizam a progressão das ideias, como, em primeiro lugar, por outro lado, dentre outras. Parafrasear as ideias principais do autor, evitando apenas cópias de trechos. Há palavras ou expressões usadas para se referir ao texto ou autor que foi resumido, como, segundo o autor, o verbo, fala, entre outras. Respeitar a ordem de ideias e fatos apresentados no texto-fonte. O texto está adequado à norma padrão da língua portuguesa, respeitando os aspectos gramaticais referentes à ortografia, à concordância, à regência, ao emprego de maiúsculas e minúsculas, à situação gráfica e à pontuação? Sim ou não para essas perguntas? Você vai colocar ao lado. Agora é hora de expor os textos. Que tal divulgá-los nas redes sociais a quem vocês têm acesso na escola ou, se for possível, gravar podcast a partir deles? Vamos lá? Alunos, não respondi as questões D, E e F das aulas 3 e 4, Análise Linguísticas em Gênero Textual Oral. Então vamos lá? Peço desculpa por isso. Lê, porque a forma verbal entrarem está no plural. Então, a resposta, a forma verbal entrarem está no plural para concordar com a expressão as crianças, uma vez que essa funciona como sujeito dessa forma verbal. E, ainda no trecho, segundo Tourinho Filho e nossa cultura, espera-se que ao entrarem em escolas de esportes, as crianças se tornem o novo Neymar, ou se ele, mas o professor alerta que o excesso de expectativas atrapalha muito a aderência de uma criança à prática esportiva. Explique os efeitos de sentido produzido pelos termos sublinhados. Então, opção de resposta. Ao entrarem em escolas de esportes, indica o tempo em que a ação proposta na oração seguinte ocorre. A expressão mas tem ideia de oposição. De expectativas, completa o sentido da palavra excesso e a prática esportiva completa o sentido da palavra aderência.
F. Reescreva esse trecho, substituindo os termos destacados por outros que preservem o mesmo sentido. Segundo Tourinho Filho, em nossa cultura, espera-se que, ao entrarem em escolas de esporte, as crianças se tornem o novo Neymar ou Cielo. Mas o professor alerta que o excesso de expectativas atrapalha muito a aderência de uma criança à prática esportiva. Então, a resposta, conforme Tourinho Filho, em nossa cultura, espera-se que quando entrarem em escolas de esportes, as crianças se tornem o novo Neymar ou Cielo. No entanto, o professor alerta que o excesso de anseios atrapalha muito a aderência de uma criança aos esportes. Então, alunos, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.